Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A nossa referência bibliográfica está aparecendo na sua tela neste exato momento. Nós faremos a leitura a partir da página 185. E eu já lhe digo, após esta aula, você nunca mais lerá a Bíblia com os mesmos olhos. Eu farei a leitura e, baseado no estudo que construímos, vou trazendo alguns comentários. Os reinos de Israel e posteriormente de Judá, será que realmente foram formados porque Deus assim quis? Será que foi Yud-Re, Vav-Re que abençoou a terra, dando origem a este reino? O processo de formação de reinos é muito bem documentado na antiguidade e nós sabemos exatamente como aconteciam e que não necessariamente estava vinculado à questão de ser de autoridade de uma divindade. Vamos estudar. Todos os governos do antigo Oriente Próximo eram reais. Os impérios que surgiram, os reinos arqueologicamente verificáveis, historiograficamente verificáveis. Os historiadores dão a esses reinos antigos uma variedade de rótulos. Dependendo do seu tamanho e de outros fatores, podem ser chamados de chefias, cidades-estado, reinos regionais, estados patrimoniais, reinos tribais, estados étnicos, estados territoriais, estados segmentários ou reinos imperiais. Aqueles com populações menores muitas vezes tinham burocracias rudimentares ou inexistentes, enquanto os grandes reinos por vezes apoiavam burocracias inchadas e ineficientes. Muita dessa burocracia que o autor está citando em sua obra vai dizer respeito às questões da arrecadação de tributos, a contabilização de itens que foram tributados, como grãos, azeite, vinho, itens de exportação de cerâmica, muito também do registro destas questões e também do processo de alfabetização da chamada aristocracia ou a realeza que vai se formando, porque estas pessoas é que irão ocupar os cargos públicos nestas cidades-estado ou pequenos reinos ou reinos territoriais. Muitos destes governos antigos tinham fronteiras mal definidas, porque o reino se estendia apenas até onde um rei era capaz de impor sua autoridade e cobrar impostos. E essa capacidade flutuou ao longo dos séculos, ou, em alguns casos, durante o curso do reinado do tempo de vida de um rei. Ou seja, as fronteiras não eram delimitadas em um primeiro momento no sentido geográfico, mas até onde se estendia a capacidade da imposição pela força, porque não havia outra forma, pela força de se fazer subjugar um território, principalmente na questão da ocupação daquele território com pequenos contingentes militares e da cobrança de tributos. Então, a fronteira de um reino, a fronteira de uma localidade, de um império, se estendia até onde poderia chegar a sua capacidade militar. Essa é a verdade. E essa curva de cobrança de tributos, de impostos, ela seria crescente à medida que também o contingente militar aumentasse, porque esse efetivo profissional teria que ser treinado e mantido. Haveria a manutenção desse exército. Então, quanto mais se expandia um território, quanto mais crescia um reino, aumentava o seu contingente militar, lógico,
logicamente aumentaria também a sua cobrança de tributos. Lembrando que eu já fiz aulas aqui ensinando claramente que o dízimo era um imposto na antiguidade, era uma categoria de imposto, nada além disso. Vemos o dízimo aplicado não somente na cultura bíblica, mas também em diversos territórios do Antigo Oriente Próximo, como uma categoria de imposto. Inclusive, na Bíblia, quando, de acordo com a narrativa bíblica do livro do profeta Samuel, é instituída a monarquia, o dízimo ali passa a ser 30% de imposto cobrado, porque havia o dízimo para a questão religiosa que não foi retirado, e aí acrescenta-se mais 20% em questões relacionadas à monarquia, ou seja, a carga tributária, de acordo com a narrativa bíblica no Israel monárquico antigo, seria de 30%. É só você pegar o que está escrito na própria Bíblia hebraica, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 11. Apesar das características individualmente distintas, todos os governos reais do Antigo Oriente Próximo partilhavam uma estrutura social e política básica que pode ser chamada de relação patrono-cliente. Essa relação foi tornada necessária pela base predominantemente rural e agrária da sociedade. A maioria das pessoas eram agricultores e pastores. Até mesmo muitos moradores das cidades eram agricultores que caminhavam até os campos todos os dias. Algumas pessoas eram comerciantes e outras aprenderam ofícios especializados, como cerâmica, marcenaria, metalurgia, tecelagem e alvenaria. Para todos, a vida era precária e trabalhosa e proporcionava apenas uma pequena quantidade de tempo de lazer. Aliás, eu já fiz alguns vídeos aqui falando como era parte deste lazer. Portanto, as pessoas eram vulneráveis de duas maneiras. Em primeiro lugar, caso um grupo de soldados ou bandidos atacassem uma aldeia, os habitantes não tinham a formação ou experiência para se defender adequadamente. Lembra os apirus? Os apirus eram saqueadores. Os apirus eram mercenários. Os apirus eram aqueles que vagueavam em algumas circunstâncias, são demonstrados fazendo pilhagens e atividades de banditismo. Em segundo lugar, caso a fome ou a seca atacassem a região, estes agricultores e artesãos não teriam meios para negociar, ou mesmo para viajar e procurar alimentos e outros recursos. Uma relação patrono-cliente era um meio prático de proteger, na medida do possível, as pessoas que viviam neste ambiente hostil, porque as pessoas teriam que fazer o quê? Provisões. Essa era a maneira de também se manter seguro. Não haviam meios de prever quando viria uma seca ou quando o solo ia apresentar algum tipo de deficiência e afetar a produção agrícola. Então, uma das soluções era o quê? Estocar grãos, estocar recursos. Só que esses recursos estocados deveriam ter, então, uma proteção. Alguém deveria proteger, fazer a guarda para que não houvessem roubos e, inclusive, também deveriam haver aqueles que seriam especializados na capacidade técnica de estocar esses grãos para que não houvesse nenhum tipo de problema, como fungos, bactérias e outras coisas. Há técnicas antigas que eram aplicadas para armazenagem de grãos. Então, nós vemos que tudo isso envolveria o quê? Custo. Então, esses primeiros, vamos dizer assim, exércitos, primeiros chefes tribais locais que irão surgir e tornar-se reis e fundadores de cidades-estados, surgem nesse tipo de estrutura. Vamos continuar a leitura. O patrono era o rei e os clientes eram as pessoas que ele governava. Era muito simples. O rei era o patrão do local. Um homem, nunca ou quase nunca uma mulher, que iniciou um governo patrono-cliente, fê-lo reunindo um grupo de homens fortes,
poderosos guerreiros, como se diz no folclore, ou seja, não era nada de poderoso. A maioria eram homens comuns que, com o mínimo de treinamento militar, eram capazes de enfrentar mais de uma pessoa em combate, mais de uma pessoa não preparada militarmente, que não dominava a arte do manuseio da espada, que não tinha técnicas, ainda que rudimentares naquele período, militares. E aí viram poderosos guerreiros. Então vamos rever aqui. Era iniciado esse estado com o rei, na verdade, numa condição de patrão, e aonde os seus governados, na verdade, eram seus clientes. Ele reunia um grupo de homens, entre aspas, fortes, poderosos guerreiros, que ele treinava, e ele apresentava-se à comunidade como um salvador. E nós temos isso na Bíblia? Temos, pode anotar aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. No mesmo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versos 1 a 5. Também, capítulo 30, versículos 26 a 31. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, verso 8 ao 39. Agora você entende por que alguns arqueólogos e historiadores, vou dar o exemplo, Israel Finkelstein, ele fala da existência de Davi, mas como um líder tribal, nunca foi um grande rei, até porque no mesmo livro Israel Finkelstein vai dizer que não há nenhum tipo de construção de Davi ou de Salomão, nenhum grande templo de Salomão. Isso não existiu. Templo de Salomão, esquece isso. Palácios de Salomão, grandes coisas, esquece isso. Jerusalém era uma vilinha até ali o século VIII. Não havia nada de extraordinário construído. Isso é arqueologia, feito como ciência, não com pá, picareta e Bíblia na mão, mas com ciência sendo aplicada. PhDs em campo realmente trabalhando. Então, o que a arqueologia e a história nos apresentam, alinhado ao conteúdo da Bíblia hebraica, é que se por algum acaso existiu um Davi histórico, ele foi um líder tribal. Um líder tribal que pode ter se autodeclarado rei nestas condições que a própria Bíblia hebraica apresenta, mas que a galera gosta de contar mais a história de grandes construções, de império que nunca existiu. Nunca existiu império de Davi, como no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 8. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, vai falar das conquistas de Davi, do império de Davi. Que, na verdade, um bom leitor sabe que ali está falando, da cultura que temos, histórica, das conquistas de Tutmos III, ou Tutmés III, na verdade. O escriba bíblico adorou ler as histórias de Tutmés III e deu uma incrementada nas histórias do líder tribal Davi, caso mesmo tenha existido. O patrono promete defender os seus clientes contra invasores militares e adquirir despojos de outras regiões, especialmente em tempos de fome, invadindo e expoliando pessoas que não eram seus clientes. Cada novo patrono esperava poder estabelecer uma dinastia real, mas sua dinastia duraria apenas enquanto a família real fosse capaz de produzir pelo menos um herdeiro competente a cada geração. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, versos 11 a 16. E o curioso é que na cultura narrativa dos livros, do profeta Samuel, o que nós vemos durante boa parte da história do personagem Davi é ele praticando espoliar terras em territórios estrangeiros, principalmente na terra dos filisteus. Atacava algumas cidades, fazia pilhagem e trazia de volta para os seus redutos ou seu reduto em território israelita. Isso é claro na história de Davi, só quem não leu de fato não conhece esta questão. E, infelizmente, a verdade é que a maioria esmagadora dos cristãos, crentes, nunca leram
leram a Bíblia inteira, sequer inteiramente leram os livros o primeiro livro do profeta Samuel e o segundo livro do profeta Samuel. Isso é um fato, é uma verdade. A maioria são preguiçosos, não leem e não estudam. Vamos continuar aqui a leitura. Em algumas circunstâncias, uma rainha mãe pode funcionar como protetora de seu filho, que ainda não atingiu a maturidade, segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 22, verso 1. Em raras circunstâncias, uma mulher astuta pode usurpar o poder para si mesma, segundo o livro dos Reis, capítulo 11. Normalmente, porém, os patronos eram homens e seus herdeiros reais igualmente eram homens. Este sistema patrono-cliente definia a posição de cada pessoa na vida. Abaixo do rei, seus guerreiros profissionais eram a aristocracia. Juntos, o rei e a nobreza governavam a população. Quem era a população? Agricultores, pastores, artesãos e escravos. Um escravo era um homem ou uma mulher capturado na guerra ou qualquer filho de escravos. E também outras condições, quando uma família não conseguia mais se manter pelo próprio trabalho e pagar os impostos e adquiriam dívidas, era normal eles se venderem e venderem os próprios filhos como escravos. Isso também acontecia. Se você tivesse vivido em uma antiga sociedade de clientelismo, qualquer pessoa cujo status fosse superior ao seu era seu senhor ou senhora, e você era esperado apresentar-se como escravo dessa pessoa. Você pode ver o exemplo, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 14, versos 4 a 7. Até uma rainha se dirigiu ao seu marido, ou se dirigia ao seu marido, o rei, dessa maneira, como senhor. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 1, versos 15 ao 21. Como os aristocratas treinavam perpetuamente para a guerra, a sua comida e bebida provinham de impostos em espécie cobrados aos plebeus. Ou seja, você tem que bancar a aristocracia. Mudou alguma coisa? Você tem que bancar aqueles que se dizem mais capazes do que você. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Olha para o cenário atual de qualquer lugar. Mudou alguma coisa? Pessoas democraticamente eleitas, entre aspas, ou não, em qualquer status de tempo, de janela temporal da humanidade, se diziam superiores a você. Mas é claro, eles comem melhor do que você, vivem melhor do que você, têm acesso à educação que você não tem. Logo, teoricamente, serão melhores do que você. Cabe aí uma reflexão a todos. Os impostos nunca foram recolhidos em dinheiro, até que as moedas começaram a circular entre a população em geral. E isso só ocorreu na era persa. Mesmo assim, as moedas não eram comuns e muitos impostos eram recolhidos em espécie, como parte das colheitas e dos produtos manufaturados. Lembrando que não haviam moedas, mas haviam as pedras, né? Prata, ouro, né? Na sua forma bruta, que através há outros tipos de pedras também que eram considerados e minerais que eram considerados minérios que eram considerados preciosos e que na sua forma bruta, aqueles que praticavam a mineração, deles também eram recolhidos os devidos impostos. E aí, gostou da aula? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh,
Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play